Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ciência que é fundamental para a gente entender o mundo em que a gente vive: a ecologia. Essa imagem já diz muito, né? Tudo está conectado. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos puxar os fios dessa teia complexa que liga cada ser vivo no nosso planeta. E olha só que interessante, a palavra vem do grego oikos, que significa casa, e logos, estudo. Então é literalmente o estudo da nossa casa. Mas a parte mais legal é que oikos também é a raiz da palavra economia, que seria a gestão da casa. Isso conecta as duas coisas de um jeito fundamental. É como se economia e ecologia fossem, no fim das contas, dois lados da mesma moeda. Então, vamos lá. Vamos começar a explorar essa ciência do lar para entender os princípios básicos e por que ela se tornou tão, mas tão crucial hoje em dia. Beleza, mas aí fica a pergunta. Como é que se estuda uma coisa tão gigantesca e complexa como a Terra da vida inteira? Parece impossível, né? Bom, para conseguir lidar com essa complexidade toda, os ecólogos fazem uma coisa bem esperta. Eles quebram o estudo em diferentes níveis de organização. E a ecologia se concentra, olha só, nesses níveis mais altos. Começa com o indivíduo, um único organismo. Depois, sobe um degrau. Um grupo desses indivíduos da mesma espécie formam o que chamamos de população. E quando a gente junta várias populações diferentes interagindo no mesmo lugar, aí a gente tem uma comunidade. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso, para ver como a vida se organiza desde um ser único até essa dança super complexa que é uma comunidade inteira. E dentro dessa comunidade, o que acontece? Interação. As espécies estão o tempo todo interagindo, e essas relações podem ser boas para todo mundo, ruins para alguém ou até mesmo neutras. E aqui a gente vê dois exemplos bem clássicos. De um lado, o mutualismo, onde todo mundo sai ganhando, uma relação ganha-ganha. Do outro, a competição, que é mais para um perde-perde, onde as duas populações acabam se prejudicando. Ou seja, algumas interações fortalecem a comunidade, enquanto outras geram tensão e desafio. Ok, então já passamos por organismo, população, comunidade. Está na hora de subir mais um degrau. Agora a gente chega no ecossistema, que é a comunidade de seres vivos, mais o ambiente físico onde eles vivem, a parte viva e a não viva juntas. Um lago é um exemplo perfeito para a gente entender isso. Pensa só, tem os produtores, os consumidores, os decompositores, tudo interagindo ali. E não só entre eles, mas também com a água, com a luz do sol, com os nutrientes no fundo. Cada pecinha tem o seu papel, certo? Mas o que move tudo isso? Qual é o motor desse sistema todo? De onde vem a energia para manter tudo funcionando? A resposta está aqui, nesse processo que é a base de quase toda a vida na Terra, a fotossíntese. É aqui que a mágica acontece. A energia do Sol é capturada pelos produtores e transformada em energia química. É a porta de entrada da energia em praticamente todo o ecossistema. E essa energia flui. Mas olha que detalhe crucial. A cada passo na cadeia alimentar, uma parte enorme da energia se perde. Só uns 10 a 20% passam de um nível para o outro. É por isso que essa pirâmide nunca é invertida. Simplesmente não tem energia suficiente lá no topo para sustentar muitos predadores. Ok, então a energia flui numa única direção e vai se perdendo, certo? Mas e a matéria? Os átomos de carbono, de nitrogênio, a água, o que acontece com eles? Ah, e a história é diferente. A matéria não se perde, ela é reciclada. O ciclo do carbono é um exemplo clássico disso. O mesmo átomo de carbono que hoje está no ar, amanhã pode estar numa planta e depois num animal. É um ciclo contínuo, uma reciclagem em escala planetária. Isso é o que chamamos de ciclo biogeoquímico. E essa ideia de ciclos nos leva finalmente ao topo da nossa escada de organização. Vamos olhar agora para o planeta inteiro como um grande sistema interligado e pensar no papel que a vida, inclusive a nossa, tem nesse sistema todo. É aqui que entra uma ideia, olha, fascinante: a hipótese de Gaia. Ela diz que a vida não é só uma passageira no planeta se adaptando ao que encontra. Não. A vida ativamente molda e regula o ambiente para manter as condições favoráveis para ela mesma. É quase como se o planeta todo funcionasse como um único superorganismo. E se a vida molda o planeta, nós também deixamos a nossa marca. Voltando para o ciclo do carbono, a gente vê o impacto das nossas ações. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento,
Tudo isso está pegando o carbono que estava guardado e jogando na atmosfera, alterando os ciclos que levaram uma eternidade para se equilibrar. Isso nos deixa com uma pergunta bem séria, né? Se a vida de fato molda o nosso planeta, que tipo de mundo a gente está criando com as nossas ações? Entender de ecologia hoje deixou de ser só uma matéria de escola. É, na verdade, uma ferramenta essencial para a gente conseguir navegar o futuro que estamos construindo.